A mitologia da antiga Suméria e, em extensão, da Mesopotâmia tem várias versões de como o mundo, os deuses e a humanidade foram criados. Textos traduzidos através da inteligência artificial, caros humanos, venham comigo nesta jornada. O canal Neurais traz conhecimentos sobre mistérios e enigmas, passando por informações sobre inteligência artificial, criação da humanidade, textos arqueológicos e antropológicos narrados por outro viés que não os contados pela história geral. Ao final do vídeo dê like e compartilhe, ajude o canal fazendo sua inscrição. Vamos começar explorando as principais versões e mitos da criação. Eis alguns dos mitos mais significativos. 1. Era do Gênesis. Um épico sumério primitivo em que, depois de criado o universo e nascidos os deuses moldam o homem a partir do barro para cultivar os campos, cuidar de rebanhos, perpetuar o culto dos deuses. 2. Enuma Elish, versão babilônica, derivada de mitos sumérios mais antigos. Embora seja uma versão posterior e mais polida, muitas ideias vêm de mitos sumérios. No Enuma Elish, o deus principal é Marduk, que derrota Tiamat, organiza o cosmos, cria os céus e a terra a partir do corpo dela, e então faz os humanos para que sirvam aos deuses, aliviando-os de seu trabalho. Enciclopédia Britânica. 3. Atrahasis Epic. Nesta versão, os deuses mais jovens, os Igigi, ficam cansados das tarefas pesadas. Enlil ordena que se crie um ser humano, o homem primordial, para carregar o jugo, o trabalho dos deuses. A deusa Mãe Mami, ou Belete, o participa e Enki ajuda. The Metropolitan Museum of Art. 4. Enki e Ninmah, ou Enki e Ninhursag, um mito sumério onde Enki, com a deusa mãe Namu e Ninmah, ou Ninhursag, molda os primeiros humanos a partir de argila, com a ajuda de deusas da fertilidade, do nascimento. Há também uma parte do mito em que Ninmah modela seres com defeitos ou imperfeições, e Enki lhes dá papéis na sociedade. Wikipedia. Quem são os criadores, ou deuses principais? Vários deuses aparecem com papéis centrais. Namu, deusa primordial, mãe dos deuses em muitos mitos, ela é quem propõe a ideia de criar humanidade em algumas versões. Sumerian Origins. Enki, também chamado de Ea, deus da água doce, da sabedoria, da astúcia, ele participa ativamente da criação dos humanos, moldando-os da argila, ajudando a definir seu destino e funções. Ninmah ou Ninhursag, deus associada à fertilidade, nascimento, é quem auxilia na parte de dar forma aos humanos, especialmente no mito em que ela cria seres com imperfeições. Enlil. Em várias versões, ele é o deus que ordena ou aprova a criação do homem para que ele leve os deveres dos deuses, especialmente o trabalho. Marduk, nas versões babilônicas como Enuma Elish, ele é o herói divino que organiza os cosmos e cria humanos para servir aos deuses. Qual seria o propósito da criação dos humanos, então? De modo geral, nos mitos sumérios e mesopotâmicos, os humanos foram criados para trabalho, para aliviar os deuses das tarefas do dia a dia: cultivo, irrigação, manutenção do mundo, oferendas, cultos, também para servir ritualmente aos deuses, manter cultos, templos, oferendas, preservar a ordem cósmica, história mundial. Em algumas versões há queixas dos deuses, os deuses menores ou auxiliares, de que seu trabalho era muito pesado, daí a necessidade de criar os humanos, segundo a expectativa de vida ou mortalidade no mito. As fontes são menos claras, ou então não atribuem uma expectativa de vida humana fixa como nós pensamos hoje. Mortalidade. Claramente os humanos são mortais nos mitos. Há várias histórias que falam da morte, de pragas, de destruição, de dilúvio. Por exemplo, o mito de Eri do Gênesis como punição ou reajuste. Vida longa. Algumas listas mitológicas, como a lista de reis sumérios, dão tempos de reinado muito longos para reis antigos, muito além de qualquer expectativa humana real. Por exemplo, reis depois do reinado caiu do céu, com milhares de anos de reinado. Mas estas são partes míticas, provavelmente simbólicas, não referência real prática à expectativa de vida humana comum. Doxlib. Em termos de vida humana normal, a arqueologia mostra que a expectativa de vida média era bem menor. Adultos chegavam aos 50, 70 anos em casos bons, mas muitos morriam cedo por doenças, guerras e outros. Doxlib. Vamos explorar a relação entre as versões, ou diferenças?
As versões sumérias tendem a enfatizar Enki, Namu, Ninma como criadores primordiais, com funções específicas de modelar, dar forma, permitir vida. As versões babilônicas como Enuma Elish intelectualmente pegam emprestado essas ideias, mas reorganizam a hierarquia dos deuses, colocando Marduk no topo, transformam ou reinterpretam alguns elementos para legitimar o poder de Babilônia. Certos mitos sumérios têm variações. Às vezes, a criação é para aliviar o fardo dos deuses, em outras, para satisfazer demandas, ou para ordenar o caos. Segundo os mitos sumérios, a criação assim começou. Antes de tudo, o oceano primordial Namu. No princípio, nada existia, exceto as águas do caos, chamadas Namu, a grande mãe primordial. De sua imensidão sem forma surgiu o movimento, e ela gerou o céu e a terra, duas entidades gêmeas chamadas An, o céu, e Ki, a terra. Entre eles nasceu Enlil, o vento, e o sopro da vida, que separou o céu da terra. An elevou-se aos céus, tornando-se o senhor dos deuses celestes. Ki permaneceu abaixo, como mãe dos seres vivos. E Enlil tomou o domínio do ar, conectando ambos. 2. A ordem do cosmos. Com o cosmos dividido, surgiram as águas doces de Enkiea, intitulado Deus da sabedoria, das fontes subterrâneas e da fertilidade. Enki morava no Abzu, o oceano subterrâneo que sustentava o mundo. De seu poder brotaram os rios Tigre e Eufrates, que fertilizaram a terra. As montanhas, os animais e as plantas começaram a surgir sob a direção de Enki e Ki. O mundo estava vivo, mas silencioso, pois não havia ninguém que falasse ou trabalhasse para honrar os deuses. 3. O cansaço dos deuses menores. Os deuses menores, chamados Igigi, foram encarregados de cultivar o solo, cavar canais e erguer templos. Durante eras eles trabalharam sem descanso, até que se rebelaram contra Enlil, dizendo: "O fardo é pesado demais, por que devemos carregar o jugo eternamente?" Enlil ficou furioso com a revolta, mas Namu interveio, dizendo que poderia criar uma nova raça de seres que realizasse esse trabalho. 4. Então chegou a hora da criação da humanidade. Seguindo o conselho de Namu, Enlil convocou Enki, o deus da sabedoria, para encontrar uma solução. Enki respondeu: "Misturarei o barro da terra com a essência dos deuses, e formaremos criaturas que pensem, falem e trabalhem." Namu moldou a argila do Abzu, e Ninma, também chamada Ninhursag, deusa da fertilidade e das montanhas, soprou o alento vital nas formas de barro. Assim nasceram os primeiros humanos, seres feitos de terra e de divindade, portadores de inteligência e emoção. Enki deu-lhe sabedoria e artes, Enlil, o fôlego, e Namu, o instinto de cuidar da criação. 5. Segue. Se o destino dos seres humanos, a humanidade foi criada com um propósito claro: trabalhar pela ordem cósmica. Eles deviam cultivar, construir templos, oferecer alimentos e manter viva a adoração aos deuses. No entanto, Enki e Ninma perceberam que os humanos eram frágeis e sujeitos à doença e à fadiga. Em uma cena simbólica, Ninma molda humanos imperfeitos, cegos, surdos, inférteis, e Enki lhes dá funções específicas na sociedade, como músicos, sacerdotes, curandeiros. A mensagem é clara: cada vida tem um propósito, mesmo nas limitações. 6. Lembra o dilúvio e a redefinição da vida, registrada em Gênesis? Então aqui vai a versão sumeria. Com o tempo, os humanos multiplicaram, se tornaram-se ruidosos. Enlil, incomodado com o barulho e a desordem, decidiu enviar um dilúvio para destruí-los. Mas Enki, compassivo, avisou secretamente os sábios Ziusudra ou Atrahasis para construir um barco e preservar a vida. Ziusudra sobreviveu ao dilúvio, ofereceu sacrifícios, e os deuses, arrependidos, juraram nunca mais exterminar a humanidade. Depois disso, a vida humana passou a ser limitada. Os homens deixaram de ter longevidade divina, a morte tornou-se parte natural da ordem do mundo. 7. Os reis deixaram o legado e a herança divina. Após o dilúvio, a realeza desceu do céu, segundo a lista dos reis sumérios. Esses primeiros reis, descendentes mistos de humanos e divindades, reinaram por milhares de anos, representando a ponte entre o divino e o mortal. Com o tempo, a longevidade diminuiu,
e o poder dos deuses foi se tornando simbólico. Os templos substituíram as moradas divinas. 8. Existe uma visão espiritual da criação que não conhecíamos. No coração dessa mitologia está uma mensagem profunda. O mundo nasceu da água e da sabedoria, o homem é pó da terra animado pela centelha divina, e a vida tem função e limite, não castigo, uma forma de manter o equilíbrio entre o sagrado e o humano. Preste atenção nesta síntese simbólica das funções dos deuses. Namu comandava o oceano primordial, a mãe de tudo gerou o céu e a terra, e propôs a criação humana. An, autoridade suprema no céu, era dito pai dos deuses, representando o princípio masculino celeste, que dominava a terra e a fertilidade, deu a forma aos seres humanos e aos seres vivos. Enlil, ar, poder e destino eram sua função. Separou o céu e a terra, decretou a criação dos homens. E o dilúvio veio por sua ordem. Enki, sabedoria, águas doces, cria os humanos com o barro e o sangue divino, ensina e protege a humanidade. Zuzudra, homem justo e sábio, sobrevivente do dilúvio, símbolo de renovação da humanidade. Este seria o Noé bíblico. 9. Expectativa de vida e o destino para o homem. Nos tempos míticos, os reis e primeiros homens viviam milhares de anos. Uma forma de representar sua proximidade com os deuses. Após o dilúvio, o dom da longevidade divina foi retirado, e a vida humana se tornou finita. A eternidade passou a pertencer somente aos deuses. 10. O sentido da existência humana. Os textos sumérios apresentam um pensamento muito avançado para sua época. Eles viam a criação não como punição, mas como parceria cósmica. O homem, ainda que mortal, participa da obra divina, mantendo a ordem, cultivando a terra e preservando o sagrado. Fico feliz por você e agradeço. Lembre de se inscrever, dê o like e compartilhe o vídeo. Conhecimento liberta. Em breve voltaremos.